Oi gente, tudo bom? Me chamo Karina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre imunologia. Vamos falar sobre os distúrbios do sistema imune e mais especificamente da hipersensibilidade do tipo 1, 2, 3 e 4, tá bom? Antes de qualquer coisa, é bom a gente entender o que é esse distúrbio do sistema imunológico. Normalmente, gente, esses distúrbios acontecem porque nosso sistema imune acaba tendo uma reação exagerada a algum antígeno. E isso vai causar algumas complicações para a gente, que são essas hipersensibilidades, tá bom? Algumas vocês devem até conhecer. Lembrar também que essa hipersensibilidade só é causada porque o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, já entrou em contato com o antígeno anteriormente. Então ele já foi sensibilizado, passou por todo aquele processo de imunização ativa que a gente conhece. E aí, falando agora dos tipos de reação, a gente tem a reação tipo 1, que é a anafilática, certo? Que é muito comum. E aí, os sinais clínicos desse tipo de reação, eles podem aparecer até antes de 30 minutos após o contato com o antígeno, certo? Ou com o alérgeno, no caso. Lembrando que esse tempo aqui que eu estou estabelecendo é um tempo que varia muito, dependendo do organismo, do indivíduo, da condição. Na verdade, é uma média geral, um parâmetro só para a gente ter com relação ao aparecimento desses sinais clínicos, tá? Então, como eu falei, esses sinais clínicos eles vão aparecer muito rapidamente. E o que ocorre? Quais são os mecanismos de ação? Nesse caso da tipo 1, o IgE, que é nada mais é que um anticorpo que foi formado, vai se ligar aos mastócitos ou basófilos, lembra? Células de defesa, granulócitos, né? Que vão induzir a liberação de grânulos de substâncias, que nesse caso eu destaquei aqui a histamina, que aí vai causar todas as reações alérgicas que a gente conhece, tá? Então, recapitulando, o IgE ele vai se ligar a essas células, mastócitos ou basófilos, que vai induzir a liberação de histamina, que vai causar uma reação alérgica, tá bom? E aí, como exemplo, a gente tem aqui o choque anafilático, isso aqui é um pouco mais raro, uma coisa mais sistêmica, mas em reações mais comuns a gente vai ter alergia, né? As rinites alérgicas, asma no caso, que aí desencadeia todos aqueles sintomas que a gente conhece, como coriza, olhos vermelhos, ardendo, espirros recorrentes, tudo mais. E aí a gente vai falar agora da hipersensibilidade do tipo 2, também chamada de citotóxica. Essa aqui demora um pouquinho mais a apresentar sinais clínicos, de 5 a 12 horas em média. E aí, nesse caso, o antígeno, que é o agente sensibilizante, né, ele vai causar a formação de anticorpos IgM e IgG. Esses anticorpos eles vão se ligar à célula-alvo e vão destruí-la. O problema é que isso ocorre muito em reações de transfusão ou até incompatibilidade de RH. Então, um exemplo clássico, a pessoa vai fazer a transfusão sanguínea e acontece a rejeição. Por quê? Porque está acontecendo uma reação de hipersensibilidade do tipo 2. A pessoa, o indivíduo que recebeu a transfusão sanguínea, está gerando anticorpos que se ligam às células transplantadas, né, que ocorreu a transfusão, como por exemplo as hemácias, e vão reconhecer elas como corpo estranho. E aí a gente vai ter essa reação citotóxica, onde essas células vão ser destruídas. Daí a reação de transfusão que a gente conhece. Um outro exemplo é a hipersensibilidade do tipo 3, também chamada de imunocomplexos. Essa vai ser característica por ocorrer sinais clínicos de 3 a 8 horas após a formação desses imunocomplexos. Mas, na verdade, o que são esses imunocomplexos? São junções, né, de anticorpos com antígenos. Na verdade, os anticorpos circulantes da corrente sanguínea já existem, são muito comuns no nosso organismo, só que elas vão se ligar aos antígenos e, após formar esses complexos, elas vão se depositar na membrana basal de alguns órgãos e tecidos. E isso é bastante preocupante, por quê?
porque esses imunocomplexos vão causar o que a gente chama de quimiotaxia, que é a atração de células por substâncias químicas. Então, induzindo essa quimiotaxia, ela acaba atraindo células como neutrófilos, que vão chegar até esse sítio, né, na membrana basal, e vão, a partir dessa sensibilização, liberar várias substâncias, grânulos de histamina, por exemplo, que vão induzir um processo inflamatório nesse órgão. Então, como exemplo, a gente tem aqui a glomerulonefrite e a doença do soro, por exemplo. E a gente vai ter também, por fim, a hipersensibilidade do tipo 4, que é também chamada de celular tardia ou hipersensibilidade tardia. E esse nome, gente, não é à toa, né? Porque esses sinais clínicos só aparecem depois de um bom tempo, de média 24 horas a 48 horas. E aí, nesse caso, os antígenos vão ativar células T citotóxicas demasiadamente para matar a célula-alvo. Então, essa produção e ativação de células T em excesso acaba desencadeando um tipo de reação também, de hipersensibilidade. O que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo que é o de dermatite de contato, que é onde ocorre esse tipo de hipersensibilidade. Então, a pessoa, por exemplo, ela acaba entrando em contato com uma erva venenosa, alguma planta nesse sentido, e acaba tendo contato com uma espécie de proteína que é reconhecida pelo sistema imunológico. Vai desencadear a resposta imune, aquela resposta imune que a gente conhece, e vai recrutar células T citotóxicas para lidar com esse corpo estranho. O problema é quando você entra em contato novamente com essa erva venenosa. Pode ser que células T sejam recrutadas demasiadamente e isso faça com que ocorra essa reação de hipersensibilidade. Então, a gente vai observar realmente a coceira, a vermelhidão, desconforto na área, que é justamente por conta dessa ação exagerada das células T citotóxicas. A gente pode ver essa reação não só em dermatite de contato, mas também em rejeição de células transplantadas, né? Células de tecidos transplantados, que isso pode ocorrer. Tá ok, gente? Então é mais ou menos isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Quem puder, deixa um like e compartilha para que isso chegue a outras pessoas que precisam dessa informação. E é isso. Dúvidas, sugestões, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Beijo!